Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui gravar para vocês numa sexta-feira bem fria, 13 de julho de 2025, para falar que eu estou de férias no college, portanto, Summer Break começou hoje, né? Efetivamente, finalizei minha prova. E aí, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho o que é o Summer Break, que eu só fui descobrir mês passado. Ou seja, fechei o contrato, fiz o pagamento, cheguei na escola, fiz o primeiro módulo e só descobri no final do segundo módulo o que era o Summer Break. Bom, Summer Break não é nada mais, nada menos do que férias de verão. A gente, quando tá no hemisfério sul, a gente escuta muito isso. Ah, a Europa, os Estados Unidos estão de férias de verão. Por que é isso? É meio que uma celebração, porque muitos países vão ter neve, vão ter chuva, vão ter frio durante 6 meses. E aí as escolas param para fazer o Summer Break. Eu tenho contato com uma brasileira aqui que ela comentou que ela não vai ter no college dela Summer Break. Então eu não vou usar isso como regra para todos os colleges de Vancouver. Eu vou falar da minha experiência da Greystone, que é onde eu estudo, e lá nós já estamos de Summer Break. Então ele tem início hoje, dia 13 de junho, ou se for uma coisa mais formal, ele começa na segunda, dia 16 de junho, e ele vai até 8 de agosto. Então 8 de agosto é o último dia do Summer Break. Então, assim, porque as aulas retornam no dia 11 de agosto, inclusive meu aniversário. O que são esses quase 2 meses, tá? A escola para fazer férias e os alunos, né, estudantes, têm direito a trabalhar full time. Então, no mês passado, né, eu tava muito nervosa, porque eu ficava pensando assim, gente, quase 2 meses aqui, o que eu vou fazer? Eu estou sem trabalho, isso vai me gerar uma ansiedade. Em mim, gente, a ansiedade é compulsão alimentar, só que no instinto assim, eu como um doce, e aí eu quero um salgado, e eu quero um salgado, e aí eu tô com fome, mas eu sei que não é fome, é ansiedade. Então, isso ficava na minha cabeça, como que eu vou fazer, sabe? Ficar 2 meses aqui. Aí eu cheguei a estudar a possibilidade de ir pro Brasil e ficar nesses 2 meses, porque julho é aniversário da minha irmã. E vai ter até uma festa esse ano, que é uma data bem comemorativa, ela ama aniversário. E eu pensei, bom, eu vou pra casa, aí ao mesmo tempo você fica pensando, poxa, mas eu tô pagando aluguel do meu quarto, independente do prazo que eu vou ficar fora, então eu vou ficar lá, mas pagando aluguel aqui, quase 2 meses, mais a passagem, que eu vou ficar no Brasil, que pra eu ir voltar, tudo bem, que eu vou ter o aspecto da saudade, que eu vou matar a saudade, eu vou conseguir ficar mais um ano de boa, vou matar a saudade da família, vou participar da festa da minha irmã, vou matar a saudade da comida, vou trazer aquilo que tá faltando pra mim, principalmente remédio e roupa pra enfrentar o inverno. E aí, tudo muda quando eu consigo meu trabalho. Então, o que acontece agora? Eu já informei no supermercado que eu posso trabalhar full time. Então, no supermercado a semana é de domingo a sábado. Então, até sábado dessa semana eu vou trabalhar 24 horas, porque ainda eu sou estudante, né, para eles. E a partir de domingo eu começo a trabalhar 40 horas. Então, só para vocês terem noção, a minha próxima semana que começa de domingo, dia 15, eu sou péssima com data, viu, gente, matemática. Então, de domingo, dia 15, até o próximo sábado, já são 38 horas de trabalho. Então, o Summer Break ajuda os estudantes a fazer dinheiro, sabe? Para quem trabalha, faz dinheiro. Para quem ainda não trabalha, vai curtir a cidade, porque a cidade é incrivelmente linda, né? Em questão de natureza. Então, ela oferece parque, oferece cachoeira, oferece hiking, oferece, assim, inúmeras opções para se fazer. Oferece praia. Então, muitas pessoas, né, estudantes, aproveitam este momento para curtir, né? Já vinham curtindo aí esses 3 meses ou não. Então, é isso que acontece. Eu fechei o meu contrato no Brasil sem saber que tinha um Summer Break tão longo, tá? Eu sabia que teria férias. Mas o que você imagina de férias vindo do Brasil? Ah, 2 semanas. E aí, não, são quase 2 meses. Então, é por isso que o curso tem duração de 1 ano e meio. Por quê? Porque eu fiz 3 meses agora, né? Acabei de completar meu terceiro mês. E aí a gente tem quase 2 meses de férias. Por que eu falo quase 2 meses? Porque se for olhar no calendário, se eu não me engano, são 7 semanas. Então faltaria tipo uma semana
para ser 2 meses, sabe? Então, teoricamente, eu fiz, né? No meu caso, de novo, eu fiz 3 matérias, então foram 3 meses. Agora eu paro 2 matérias. E quando eu voltar em agosto, eu faço mais 3 matérias, que vai finalizar o meu curso em 3 de novembro. E aí eu tenho a parte prática de mais 6 meses. Então, o curso se torna realmente, esse prazo, né, meu de teórica foram 6 meses, né, 3 mais 2, 5, mais 3, então vamos dar 9. E aí eu tenho mais 6 meses de prática, e aí eu tenho mais 3 meses para sair do país, tá? Então, o que acaba acontecendo? Por isso que o visto tem duração de 1 ano e meio. Porque se a gente fosse estudar realmente seguidos, né, sequenciados, 6 meses, mais 6 meses de prática, aí sim seria 1 ano. Mas como a gente tem esse intervalo, acaba que o visto não consegue ser de 1 ano, tá? Então, é isso. Então, aproveitar aí que o vídeo ficou curtinho, né, eu vou contar pra vocês o meu 3º mês. Como vocês sabem, o último vídeo que eu fiz foi falando do meu trabalho. E agora, neste 3º mês, foi muito corrido. Voltando a falar da escola, eu tive um problema na escola, porque o meu professor deste módulo, ele é horrível, péssimo. Ele pode ser um puta profissional, ele pode ter muito conhecimento, mas ele não consegue transmitir esse conhecimento pra gente. Foi muito frustrante, porque eu cheguei a ir até formalizar, tá? Formalizar em relação ao que ocorreu para a escola. A escola não tomou nenhuma atitude. Falou, você vai conversar com alguém aqui do college. E aí eu cobrei um retorno, eu não tive nenhum retorno. E aí aconteceu uma outra situação com esse professor bem grave, que a gente levou, que a gente não, né? Que um brasileiro também da minha sala levou diretamente pro diretor da escola. E eu participei dessa reunião para contar o que aconteceu e aproveitei para reclamar do professor. Isso deve ter acontecido na semana passada, se eu não me engano. E essa semana o professor ele não deu mais aula pra gente. Ele saiu ele não deu aula pra gente, então foi na última quarta, ele não deu aula pra gente, faltando 3 dias para acabar a aula, mas assim, ele já tinha dado toda a matéria na sexta passada. Eu não entendi por que ele correu tanto com a matéria, porque ele teria ainda mais uma semana, porque essa semana a gente teve só finalizar um relatório final, né, uma parte teórica de do trabalho final, apresentar o trabalho final. Então a gente postou no sistema, que aqui tudo é online, né? Então a gente postou esse relatório, versão final, no sistema na terça, apresentou o trabalho na quarta, tivemos revisão na quinta e hoje seria a prova. Então, tipo, dava pra ele ter dado mais alguma coisa, sabe? Mas realmente eu não consegui entender o professor. E aí, então, na quarta a gente teve um outro professor que substituiu o professor original. Esse professor é incrível, tá? É um cara que ele mesmo se descreveu como 20 anos sendo estudante, mais 15 anos sendo professor. Então ele dá aula na universidade. Eu nem sei se ele vai dar aula pra gente, muito provavelmente não. Mas eu gostaria muito que desse, porque ele conseguiu, tipo, tudo que o outro professor não conseguiu em 3 semanas, ele conseguiu em uma aula, sabe? E aí ontem a gente teve revisão com o diretor da escola, só pra vocês terem noção de como que foi bagunçado esse negócio aí com a saída do professor. E hoje a gente teve prova, tá? A prova é nada mais do que entrar no sistema da escola, abre, faz a prova online e pronto. Então hoje o professor tava lá só pra fazer chamada, tipo, o outro professor, tá? O professor da quarta, ele foi só pra fazer chamada, e aí a gente abre o sistema, faz a prova, termina, cada um vai embora. Então, assim, a escola esse mês foi muito complicada, porque por causa disso, sabe? Então, assim, eu já não tinha vontade de ir pra aula, junto com o trabalho novo, que me cansa muito fisicamente. E aí, se eu tivesse uma aula legal, pelo menos eu ia, tipo, legal, sabe? Porque, assim, meu trabalho, a minha escala de trabalho, eu estudo até 1 hora, e aí o dia mais próximo que eu começo a trabalhar é, tipo, 3 da tarde. Por exemplo, hoje, que é uma sexta-feira, eu tô em casa agora, ó, pra mim agora são 10h09 da manhã, e eu só vou trabalhar hoje 7 horas da noite.
Então, assim, eu tenho sempre um longo período, sabe? Então, nesse longo período, geralmente eu treino, eu faço minhas refeições, eu descanso. E então eu poderia ir pra aula mais engajada, sabe? Mas como é que você engaja numa aula sendo que o professor não dá nenhum tipo de engajamento? Tipo, gente, literalmente, ele lia slide, ele ficava no celular, ele colocava vídeo pra gente ver. Tipo, isso eu faço em casa. Eu não preciso de acordar às 7h20 da manhã, tomar meu café, ir andando pra escola. Tipo, às vezes enfrentando frio, às vezes enfrentando chuva, pra ter uma aula dessa, sabe? Mas enfim, foi resolvido. Fiquei feliz que a escola, pelo menos, escutou e resolveu, tá? Então, estudantes da Greystone, vá atrás. Não tá gostando, aconteceu alguma coisa, vá atrás, reclama, vai direto na pessoa, no diretor. Ele tá no campus novo, na Melville. Chega lá, bate na porta e conversa, sabe? Porque ele é super acessível e ele tá pra resolver mesmo, sabe? Porque afinal, a gente tem que colocar na cabeça que é um investimento muito alto, principalmente pra gente que tá no Brasil, por causa da desvalorização do dinheiro. E eu tenho que fazer meu dinheiro valer a pena, sabe? Então, assim, deu certo a questão da escola, por altos trancos e barrancos, mas deu certo. E aí o meu terceiro mês se resume a escola, trabalho, academia e ficar em casa, sabe? Eu não saí esse mês pra nada, porque é o que eu falei com vocês, a minha escala é muito variável. Por exemplo, essa semana eu trabalhei sábado já é outra semana, né? Então eu trabalhei, acho que trabalhei terça e quarta, não trabalhei ontem, quinta, vou trabalhar hoje e amanhã. Então, assim, eu não posso fazer muitas programações. E aí, por exemplo, tive folga no final de semana, eu acho que eu tive folga domingo, tava um sol, eu falei, vou pra praia. Aí eu paro pra pensar, praia, aqui a faixa de areia é pequena, tá? Tô falando de English Bay, que é mais perto de mim. A praia vai estar lotada. Não vou, não. Então acabou que eu fiquei em casa. Eu quero ir à praia mais, tipo assim, no dia da semana, que eu acho que vai ser menos gente. E é isso. Então, assim, o meu foco aqui, como eu já falei com vocês, é fazer dinheiro, finalizar meu curso. E aí, quando eu for acabar aqui o meu processo em Vancouver, eu vou conhecer cidades e regiões, porque eu vou estar focada apenas nisso, sabe? Então é isso, meu terceiro mês foi corrido por causa da escola, por causa do trabalho, né, adaptação do trabalho, aprender como se portar, porque é uma atividade que eu nunca fiz, são pessoas que eu não conheço. Então, tem cliente, por exemplo, que quer conversar, tem cliente que não quer conversar, tem cliente que não entende inglês, tá? Eu tive uma pessoa essa semana, uma mulher que ela virou pra mim e falou assim, eu não sei inglês. Falei, puta merda, né? Mas vamos, aqui dá pra mostrar as coisas, dá pra falar, mostrar números, e assim, aos trancos e barrancos eu consegui atendê-la porque ela queria levar um produto, e aí o produto tava muito caro, se eu não me engano foi cereja, que agora todo mundo aqui tá comprando cereja, e aí ela pediu pra cancelar isso, aquilo, então assim, enfim, a experiência do trabalho tá sendo incrível, porque eu desenvolvi o meu inglês assim há anos-luz, porque como eu não tenho amigos aqui, eu não consigo ter interação em inglês. Então meu inglês ficava restrito à escola. E aí como esse módulo eu não tive tanto engajamento, né, não tive tantas discussões, isso e aquilo, acabou que esse módulo eu praticamente não falei nada em sala. E aqui no apartamento eu quase não tenho contato com ninguém, porque a gente quase não se vê. Então o trabalho foi muito bom, porque me ajudou muito a desenvoltura, a sorrir mais, a ouvir, né? Porque eu preciso ouvir o que o cliente quer, a conversar com o cliente. Então, assim, eu saí daquelas respostas rasas, sabe? E consigo seguir uma conversação, porque eu também estava em busca disso, né? Sair daquele padrão formal de emprego, né? De mercado de trabalho, aquele inglês formal, e ir mais para o inglês do dia a dia também. Então eu já vejo também evolução, que agora eu tô vendo uma série totalmente em inglês, então ela é o áudio em inglês e a legenda em inglês, eu consigo entender muitas coisas, e olha que é uma série bem de suspense, então tem algumas coisas assim que dá pra dar uma pescada também, no sentido assim, essa palavra eu não sei, mas o sentido eu consigo entender. Então é isso.
Muito obrigada a vocês por estar aí, por estar acompanhando. Aquele famoso diálogo do YouTube, né? Favor, curte, comente, compartilha. É isso. Espero que estejam gostando. De novo, eu falo das minhas experiências, do que acontece comigo. Vocês com certeza podem ter experiências semelhantes ou completamente diferentes. Conta aí pra mim se já tiveram algum problema na escola, como foi reportado esse resolvido. E até a próxima. Tchauzinho, galera. Voltamos aí com novidades de férias.